Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, se inscrevam no canal e acione o sino de notificações. Pessoal, nós temos aqui encontrado muitas pessoas debilitadas na fé, porque infelizmente o sistema religioso tem colocado na cabeça dessas pessoas que é proibido elas se divorciarem. E caso elas venham se divorciar, essa pessoa estaria condenada à perdição. Então tem alguns tópicos aqui que eu quero apresentar para vocês. Primeiro, os divorciados vão para o inferno? Segundo, não posso mais me casar novamente? Terceiro, se eu me casar novamente, perca a salvação? E quarto, será que é pecado se divorciar? A Congregação Cristã no Brasil é uma das denominações religiosas que proíbe a pessoa se divorciar, porque para eles, essa pessoa estaria sendo condenada ao inferno. Então, se ela se divorciar, ela ficaria o resto da sua vida sem se casar, a não ser que for por causa de adultério. O grande problema é que essas denominações religiosas, como as Assembleias de Deus, Batista e outras denominações, usam as práticas da lei do Antigo Testamento, sendo que isso não é mais válido nos dias de hoje. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, mas Moisés mandou dar carta de divórcio para as mulheres. Jesus disse, olha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Agora eu vou explicar para vocês o que realmente a Bíblia diz sobre isso, tá? Porque tem muita gente que está com essa pulga atrás da orelha. Não está na igreja, não está frequentando templos religiosos, e com razão, porque não deve frequentar mesmo, mas você deve servir somente a Cristo, né? Porque seguir a pastor e líderes religiosos, o resultado é essa grande lavagem cerebral e esse fardo pesado que ele coloca na cabeça de vocês. Então vamos lá. Será que você que se divorciou e casou novamente, você vai para o inferno? Bom, meus queridos, olha só. Dúvidas que os pastores colocam na cabeça da pessoa. É verdade que todo divorciado que se casou com outra já está condenado ao inferno por toda a eternidade? Bom, não. Você não vai para o inferno por causa disso. Isso é mais uma mentira e um fardo pesado que os pastores colocam na tua cabeça. Todos nós conhecemos a história da mulher samaritana que teve 5 maridos. Você lembra disso? Muito bem. A história da mulher samaritana é uma das histórias mais profundas e simbólicas do Novo Testamento. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 4, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui que você vai entender. Qual é o contexto da história? Que Jesus estava viajando da Judéia para a Galiléia e em vez de seguir o caminho tradicional, que evitava a Samaria, por causa do preconceito entre judeus e samaritanos, ele precisava passar por Samaria. Está em João 4,4. Isso já mostra que havia um propósito divino ali. E ele foi intencionalmente ao encontro desta mulher. Ao chegar em Sicar, uma cidade samaritana, ele parou junto ao poço de Jacó. Olha, para você ter uma ideia, era por volta do meio-dia, um sol escaldante. E uma mulher samaritana veio tirar água, o que já era incomum, porque esse horário era muito quente e as mulheres geralmente iam em grupo, de manhã cedo ou no fim da tarde. Isso indica que ela talvez fosse evitada pelas outras mulheres por causa da sua reputação. Agora, qual foi o diálogo que Jesus teve com ela? Jesus começou pedindo água, o que representa, o que surpreendeu, no caso, a mulher, por 2 motivos. Ele era judeu e os judeus não se davam com os samaritanos. Ele era homem e falar com uma mulher em público, especialmente sozinho, era muito mal visto. Mas Jesus não se importou com isso. Ele disse que se ela soubesse quem ele era, que estava falando, ela pediria água para ele. A gente consegue muito bem entender essa história. Durante a conversa, Jesus revela que ela teve 5 maridos. E o homem com que ela vivia não era o seu marido. Mesmo assim, Jesus não a condenou. Em vez disso, ele a conduz ao entendimento espiritual. E ao revelar algo muito mais raro, ele diz para ela que ele era o Messias. Isso é significativo porque ele não havia revelado isso claramente nem mesmo aos líderes religiosos, principalmente aos apóstolos, mas revelou para essa mulher. Então, qual que é a lição dessa história? Será que eu vou ser condenado por toda a eternidade porque eu me divorciei e eu não posso mais me casar? Jesus vai ao encontro do excluído. Ele desvia, olha, preste muita atenção nessa lição. Jesus vai ao encontro do excluído. Ele desviou seu caminho para alcançar uma mulher, rejeitada pela sociedade que nem mesmo os religiosos valorizaram. Não há barreiras para o amor de Deus. Preconceitos, etnias religiosas, morais ou sociais não impedem Jesus de se revelar e oferecer salvação. Jesus não condena, mas transforma. Mesmo sabendo do passado dela, Jesus não aponta o dedo. Ele oferece água viva.
um símbolo da vida eterna, do Espírito Santo, da transformação que vem de Deus. Ela se torna missionária depois do encontro. Ela deixa seu cântaro e corre à cidade, dizendo: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito da minha vida. Será este, porventura, o Cristo? Está em João 4:29. Veja a transformação da palavra de Deus na vida daquela mulher. E muitos samaritanos creram por causa dela. Então ela se tornou uma primeira evangelista. Então o que a gente aprende com essa história? Primeiro, Jesus vai até lugar onde as pessoas não querem ir. Foi até uma mulher samaritana que era totalmente rejeitada e tinha 5 maridos e passou por 5 divórcios. Segundo ponto, ela era uma pessoa desprezada pelas pessoas. Terceiro, marcada por relacionamentos quebrados. E 4, sozinha, evitando a convivência, né, entre as pessoas. Bom, meus irmãos, hoje em dia tem muita gente assim, marcado pelo passado, evitando por outros, carregando culpas, traumas ou rótulos. Jesus mostra que ele não evita ninguém. Pelo contrário, ele vai ao encontro de quem mais precisa. Preciso passar por Samaria, disse Jesus. Isso ainda acontece. Jesus continua passando por lugares só para alcançar os corações, como ele passou pela sua vida para buscar você. Mesmo você sendo divorciado, mesmo você tem vários maridos ou várias esposas, você tem o perdão de Deus na sua vida. O que aprendemos verdadeiramente ainda com isso? Deus não é limitado pelo passado de ninguém. A mulher teve 5 maridos e vivia com outro homem. Ela poderia ser facilmente descartada por padrões religiosos da época, mas Jesus não descartou. Ele a viu, além dos erros, enxergou a sede no coração dela. Hoje, muita gente acha que não é digna de Deus por causa do passado. Mas o evangelho não é sobre o merecimento, é sobre graça. E Jesus mostra que ninguém está longe demais para ser restaurado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A água que o mundo oferece não mata a sede. A mulher teve múltiplos relacionamentos, talvez buscando amor, segurança, valor, mas nada saciou. Só quando encontrou Jesus, ela encontrou a verdadeira água viva. E hoje? As pessoas buscam preencher o vazio com relacionamentos, reconhecimentos, dinheiro, aparência e diversão. Não é isso? Mas só Jesus oferece água que sacia de verdade. Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas a água que beber da água que ele lhe der, você nunca mais terá sede, porque a água que ele te der jorra para as fontes da água da vida. Então, depois do encontro com Jesus, ela largou o cântaro, que é o símbolo que ela achava que precisava, e saiu falando para todo mundo sobre o que tinha acontecido. Foi isso realmente o que aconteceu. Olha que coisa maravilhosa que nós continuemos a aprender com esta lição. Ela largou lá e ela saiu falando para todo mundo sobre o que tinha acontecido. Uma mulher rejeitada virou um porta-voz de Jesus na cidade dela. Isso mostra que Deus não só cura o passado, Ele cura o teu passado, os teus traumas, ele também dá um novo propósito na sua vida. Aquilo que era motivo de vergonha vira testemunho de transformação. Jesus quebra padrões religiosos sociais. Na época, um judeu homem não falaria com uma mulher samaritana em público em hipótese alguma. Mas Jesus ele quebra essa barreira, mostrando que o evangelho não é sobre religião ou sobre reconciliação. Tá? Na realidade, é sobre reconciliação com Deus. Não é sobre reconciliação com templos religiosos, mas é uma reconciliação com Deus. Hoje, ainda há muitas religiosidades que julga as pessoas pelo exterior, mas Jesus olha para o coração, que é o caso da congregação cristã no Brasil. Conhecemos diversas pessoas que se divorciaram, jovens que foram atrás de palavra para ver se Deus estava no negócio ou não. O Criador não tem nada a ver com isso, e por intermédio de profetaiada, profeta de casamento ou adivinhações, se casaram, não duraram 1 ou 2 anos o casamento, às vezes até menos, e se divorciaram. E o jugo pesado da congregação, como outras denominações religiosas, por falta de entendimento e por condenar as pessoas, é dizer para eles que eles não podem nunca mais se casar porque estão condenados ao inferno eternamente. Isso é um absurdo. Isso não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da graça. Olha esta mensagem. Veja o que está acontecendo. Jesus foi ao encontro desta mulher.
Então nós temos muita coisa a aprender. Primeiro, o judeu não fala com o samaritano. Segundo, não poderia falar com mulher em público. Terceiro, você observa que Jesus revela que ela era divorciada 5 vezes e o marido que ela estava não era o seu esposo. Mesmo assim, Jesus não a condenou, Jesus a perdoou. Ou seja, se Jesus perdoou esta mulher que teve vários maridos, por que que não vai perdoar você pelo seu divórcio? Então vamos lá, o resumo da história. Jesus se revelou à mulher divorciada que ele era o Messias. Até o momento, nem para os seus apóstolos ele tinha revelado. 2. Jesus passou por cima dos costumes judaicos e proibição de falar com os samaritanos. Terceiro ponto aqui. Jesus não a condenou pelos seus 5 maridos e os seus divórcios, mas disse que ela poderia tomar de graça da água da vida. Olha o que diz o livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, que você vai entender. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Ok? A salvação é de graça. Não é o divórcio, não é igrejas, denominação religiosa, não é pastor, não é ancião, não é nenhuma dessas coisas que vai te levar para o céu. Quem te leva para o reino do céu é a sua fé. Você acredita que Cristo veio em carne e é o Filho do Eterno, você acredita que ele é o Messias e crê nele. Ele te dá de graça e não cobra absolutamente nada pela sua salvação. Então você não vai perder a sua salvação por causa disso. Se ela foi salva de graça, mesmo tendo 5 maridos e ter passado por diversos divórcios, por que Deus condenaria você à eternidade? Então tire isso da sua cabeça. Quando esses crentes, esses religiosos, colocaram na tua cabeça que você tem que ficar solteiro pelo resto da sua vida porque o seu relacionamento não deu certo, é mentira. Se o relacionamento está tóxico, saia dele, case-se novamente, vá viver a sua vida com Cristo. Nem Cristo te condena. Por que que esses religiosos querem colocar um jugo pesado em cima de você? Então, quem é maior? É Jesus ou é a sua igreja evangélica? Quem é maior? É Jesus ou é a congregação cristã no Brasil? Quem é maior? Jesus ou as Assembleias de Deus? Quem é maior? Jesus ou as outras denominações religiosas? Entenda, Cristo é o seu único verdadeiro pastor. E ele perdoa sim você. Você não vai para o inferno porque você se divorciou e casou-se novamente. Então não deixe que a influência religiosa e os líderes religiosos, pastores, ou seja lá quem for, coloquem na tua cabeça que você está condenado porque você se divorciou. É claro que é bom que você viva em paz com o seu cônjuge, mas não se preocupe concernente ao seu passado. Se Jesus perdoou o passado dessa mulher em 5 divórcios, imagine o teu também. Então não deixe esse jugo pesado vir sobre você. Cristo levou sobre o seu corpo, todos os nossos fardos pesados. Confie nele, porque a salvação é de graça. E ninguém vai tirar isso de você. Um forte abraço, se inscreva no canal, acione o sino de notificações. Um abraço.